Olá, turma, tudo bem? Então, vamos dar seguimento da nossa aula de geografia e hoje o tema é o quê? É o processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Quando ele surgiu, quais as características, quais os países, as técnicas, as doutrinas, né, que fizeram parte o quê? Do capitalismo. Né? A gente acha que o capitalismo surgiu agora. Não! Né? Ele teve um desenvolvimento aí. Então, vamos ver quais foram as etapas do capitalismo. Né? Pois nós vivemos o quê? Num país capitalista. Então, como é que foi esse processo de desenvolvimento dele até hoje? Então, a origem do capitalismo, tá? Então, a gente sabe que ele é um sistema econômico que nasceu onde? Lá na Europa. Surge com a ascensão da burguesia, aquela classe, né? Que quando nós estudamos em história, ela está sempre ali. Entre os séculos XV e XVI, no final do período conhecido como feudalismo. Então, termina o feudalismo, a burguesia ela começa a se ascender, né, economicamente e politicamente, e com isso surge o que? O capitalismo, tá? Devido ao seu dinamismo, passou por várias transformações ao longo dos séculos e é dividido em 4 fases, tá? Também chamado de economia de mercado. Então, as 4 fases nós vamos estudar agora, que é o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional, é o que a gente se encontra atualmente. E como nós vamos estudar essas características aí, tá? Vamos lá. Propriedade privada, objetivo ampliação do lucro, lógica de mercado, a oferta e a procura aí. O Estado atua como planejador ou como mais um agente econômico assalariado, né? Todo mundo aí trabalha por um salário. Meios de troca, que seria o dinheiro, e instrumentos de crédito, né? Ações, bolsa, né? Tem o chamado Bitcoin hoje, né? Que é o dinheiro eletrônico. Cartão de crédito. Então, várias coisas aí que são feitas desses instrumentos aí. E relação social baseada em classes, né? Então, as classes aí, a mais baixa até a mais alta. Então, essas são as características do capitalismo que a gente conhece. Então, como que nós vamos estudar cada uma dessas fases? Eu coloquei em 6 tópicos aí para a gente entender. Então, nós vamos falar sobre etapa do sistema e forma de acumulação da riqueza. O nome da expansão e a doutrina, tá, na época, quais foram as potências que dominaram, a mão de obra e os principais interesses daquelas potências que dominavam e a revolução tecnológica, para a gente ver como é que aconteceu esse desenvolvimento, como é que aconteceu esse processo até hoje no século XXI. Então, vamos lá. A gente vai estudar primeiro o capitalismo comercial, que foi o quê? O final do século XV até meados do século XVIII. Então, ele foi o quê? Qual a forma de acumulação? Através de capitais. Era realizado na esfera da circulação de mercadoria. Lembrando, na época, o quê? Colonialismo, né? Época de quem? Das grandes navegações, descobrimento da América. Então, a colonização do novo continente. E qual era a doutrina? O mercantilismo, né? Defendia o quê? O protecionismo alfandegário, né? Acúmulo dos metais preciosos, que era o metalismo, a balança comercial sempre favorável, né? E pelo Estado e a intervenção dele na economia. Então, são as características aí do mercantilismo. As potências que dominaram a época, né? Primeiro, Espanha e Portugal, né? Que foram o início, que deram o pontapé na expansão ultramarina, e a França, o Reino Unido depois, mas principalmente, né? Especialmente quem aí? O Reino Unido, que no final do período começou a juntar, né, a acumulação de capital, que vai dar origem ao nosso próximo capitalismo, que é o nome de industrial. Mão de obra.
a escrava para trabalhar onde? Nas colônias. E trabalhavam onde? Nas plantações e minas. E de onde eles vieram? Da África, que também era o quê? O tráfico de escravo era uma forma também o quê? De comércio que dava muito lucro. E tinha os artesãos e os servos, que vinham de onde? Das colônias, das metrópoles. Qual o interesse das colônias nisso daí, né? Era o comércio mundial. De quê? De metais, que era o ouro e o prata, açúcar, especiarias, escravos, etc. E a revolução tecnológica da época. Caravela, bússola e avanços cartográficos, revolucionando o transporte marítimo e início da integração do mundo, que passa a ser sinônimo de planeta. E a energia utilizava o vento para direcionar o quê? As caravelas, tá? Então, agora a gente vai passar para o próximo, que é o capitalismo industrial. Então, meados do século XVII e final do século XIX. O acúmulo de capitais ocorria na esfera da produção de mercadoria, aquele acúmulo lá do metalismo, do mercantilismo. Lembrando que no final foi o Reino Unido que conseguiu o maior acúmulo dessas riquezas. Então a expansão seria a expansão imperialista, né? Onde ocorreu isso daí? Na África e na Ásia, a colonização desses dois continentes. E a doutrina era o que? O liberalismo econômico, de Adam Smith, né? Ele defendia a mão invisível do mercado, portanto, contrário ao que? A intervenção do Estado na economia, tá? As potências, Reino Unido, né? Que liderou toda essa parte, né? Do período do capitalismo por causa da industrialização, né? Por ser o primeiro país o que? Se industrializar. Logo após vieram os Estados Unidos, a França, a Alemanha e o Japão, que foram países que ganharam força nesse processo industrial, tá? E também do que? Imperialista. A mão de obra continua ainda escrava, tá? Principalmente nas colônias, e também surge uma nova mão de obra que é assalariada, proveniente de onde? Das indústrias, tá? Qual o interesse? Domínio dos territórios. Para o quê? Garantia de acesso a matérias-primas, matérias-primas minerais e agrícolas, para sustentar o quê? A industrialização. Então, a matéria-prima é tirada de onde? Das colônias, tá? E a questão tecnológica aí, a primeira parte da Revolução Industrial. Quais eram as técnicas? Máquina a vapor, trem a barco a vapor, revolucionando o quê? A produção, o transporte marítimo e terrestre, ampliando o quê? As trocas. E a energia? Agora é o carvão mineral. A gente tem a terceira etapa aí, que é o capitalismo financeiro, que é o final do século XIX e meados do século XX. A forma de acumulação ampliou-se o acúmulo de capitais, né, que seriam os produtos industriais aí, e o capital financeiro, que é o banco, que ganhou muito importante, principalmente para gerar crédito, tá? A expansão imperialista continuou na África, através dos países europeus, e na Ásia também com os países europeus e Japão. Essa foi da forma direta. Tem a forma indireta, que foi a América Latina. Quem? Os Estados Unidos. Tá? A doutrina, na época, keynesiano. Essa doutrina defende o quê? A intervenção do Estado na economia para evitar ou recuperar crises. Essa doutrina tornou-se hegemônica, principalmente após a crise de 29. A crise de 29 deu aquele baque, né, no capitalismo aí, né? Várias empresas fecharam, várias pessoas perderam da noite para o dia o quê? Tudo que tinha apostado, né, financeiramente no seu negócio. Então, a doutrina keynesiana vem para o quê? Intervir nesse processo aí. As potências vai mudar também.
Estados Unidos, Alemanha, Japão, Reino Unido e França. Então a gente vê que o Reino Unido ele foi superado por outras potências, né? Principalmente pelos Estados Unidos, que a partir do século XIX, ele ganha uma ascensão política, econômica, né? E já começa militarmente também, né? Ele começa a fazer a sua expansão, principalmente aqui na América Latina. A mão de obra agora é somente o quê? Assalariada, né? Cresce o emprego do trabalho assalariado no mundo todo, sobretudo nos países industrializados, e com isso também as leis, né? E começa a surgir as sociedades de consumo que a gente conhece hoje, né? O interesse, né, é o quê? É o domínio dos territórios. Só que garantia de acesso a matérias-primas, também minerais e agrícolas, para sustentar a industrialização das potências e de mercado para os produtos dos produtos investimentos. E também tem o que? Muito importante, uma característica do capitalismo financeiro, a origem das transnacionais, né? Início daquela expansão das indústrias para outros países. E a revolução tecnológica tem o seu segunda fase aí. Automóveis, aviões e motores a combustão internos e elétricos, né, contribuindo para a redução de tempo de deslocamento entre os lugares, acelerando o encolhimento do mundo. Então, o mundo começa a se tornar menor. E a energia também vai mudar, né, que é o petróleo e a eletricidade. E por último, né, o capitalismo informacional é o capitalismo que hoje nós vivemos ele, né? Então, pós Segunda Guerra Mundial até o dia de hoje, ampliou-se o acúmulo de capitais, né, produtiva, indústria e, sobretudo, o especulativo, banco, corretoras e fundos de investimentos, que isso daí é o que é a onda do momento, né? Ocorreu uma integração do sistema financeiro global por causa da globalização. Hoje, as empresas e os países, né, colocam o quê? Os fundos capitais, as suas ações aonde? Na bolsa de valores. Os negócios são feitos na bolsa de valores, né? Então é muito mais rápido. A expansão, a globalização, né? Houve uma aceleração de fluxos de capitais, mercadorias, pessoas, informações, né? Então essa aceleração foi possível por causa também dos avanços tecnológicos. Então tudo hoje está na palma da nossa mão através do celular. Então a globalização, ela encurtou, né, países, pessoas e informações. E a doutrina, o neoliberalismo, que defende uma intervenção mínima no Estado, na economia, que deve funcionar segundo as leis de mercado. Então, isso aí é de cada país, né? A falta de regulamentação, especialmente no setor financeiro, acabou levando o mundo à crise de 2008 e 2009, que teve início lá nos Estados Unidos, né? A crise imobiliária, que não foi igual à crise de 29, mas que abalou boa parte do mundo aí. As potências, né? Ainda continua aí os Estados Unidos, mas aparece quem? A China, né? Temos Japão, Alemanha, o Reino Unido, a França e os BRICS. Lembrando que os BRICS não é um bloco econômico, é um conjunto de países, que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, tá? Então, os Estados Unidos ainda permanece como líder, tá? Seguidos por todos esses países. Mas a China, né? Antes, né? Como um país aí em crescimento, né? A China é um país emergente. Hoje é a segunda maior economia, né, do mundo, ali perto dos Estados Unidos, né? Segundo alguns historiadores, daqui a uns anos ela vai superar os Estados Unidos. Boa parte das transnacionais se encontra onde? Na China. A gente sabe, os produtos industriais hoje vêm de onde? São da China, né? Mão de obra assalariada, continuou, mas vai mudar algumas coisas aí. Permanece como a principal relação de trabalho no mundo, mas surgem novas relações, como a terceirização, né?
a subcontratação e a prestação de serviço como pessoa jurídica, sem vínculos empregatícios. Isso daí para o quê? Para gerar muito mais lucro. Aumento do desemprego, sobretudo na Europa, em consequência da crise econômica que atingiu mais intensamente a partir de 2010, né? Que teve início lá em 2008 com a crise imobiliária americana. E o principal interesse das potências, né? O domínio do mercado mundial também mudou. Disputa de mercados para exportação de mercadorias e para investimentos produtivos. Redistribuição da riqueza econômica do poder político no mundo, especialmente depois da crise de 2018-2019. Expansão das transnacionais, que continua a todo vapor, né? Maior expansão dessas empresas, né? Muitas delas nos países emergentes, que estão em crescimento, estão querendo o quê? O mercado consumidor. Então, esses países, né? Um exemplo é o Brasil, está o quê? Agregando essas empresas aí. E a revolução tecnológica é a terceira parte dessa revolução técnico-científica, ou chamada informacional, né? Tecnologia da informação, comunicação, aviões a jato, trens de alta velocidade, robótica e etc. Né? Desenvolvimento do meio técnico-científico informacional à base da globalização. E a energia também ela mudou, né? As fontes alternativas de energias, né? Que principalmente a partir da década de 70 mudou aí com a crise de petróleo. Então, as energias mais limpas, né? A biomassa, eólica e solar e etc. Ok? Então, a nossa aula, ela termina hoje, tá? E eu espero vocês na próxima. Então, até mais.